professor Luan Martins na área e este é o canal Determina. Vamos hoje corrigir as atividades do PET volume 3. Vamos então à correção. Olá pessoal, professor Luan Martins na área e vamos corrigir hoje a semana 3 do PET 3 do nono ano. Questão número 1. Observe o triângulo retângulo ABC mostrado na figura abaixo e responda as questões. Letra A. Qual é a medida da hipotenusa? Pessoal, o exercício dá até uma dica. A hipotenusa é o tamanho A. Professor, como é que a gente identifica a hipotenusa? Circula aqui o ângulo de 90 graus. Você achou ele, um ângulo reto. De frente para ele, põe uma setinha assim. Esse cara aqui é a hipotenusa. Feito isso, pessoal, usa Pitágoras. Dessa forma que o professor fez, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 30 ao quadrado é 900, 40 ao quadrado é 1.600. 900 mais 1.600 é 2.500. Esse 2, que é potência ao quadrado, passa para o outro lado com a sua operação inversa, que é a raiz quadrada. E ela é positiva, pessoal, porque nós estamos mexendo com unidade de comprimento. E a raiz quadrada de 2.500 é 50. Então a gente vem aqui e coloca 50 centímetros. Letra B. Qual é a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa? Você vai no ângulo alfa, circula ele. Deixa o professor ensinar um negócio para vocês. Você já sabe que o A é a hipotenusa. Então descarta A. Sobrou dois catetos. O de frente ao ângulo alfa, esse cara aqui é o cateto oposto. E o que sobra é o adjacente. Como assim o que sobra? O que fica do lado do ângulo alfa é o seu adjacente. 40 centímetros. Ele vai te pedir na letra C aqui o cateto oposto. Eu já identifiquei com vocês que é 30 centímetros. Agora a gente vai mexer com o ângulo beta. A mesma coisa. Vai no ângulo beta. Você já sabe que o A aqui é a hipotenusa. Circula o ângulo beta. De frente para o ângulo beta a gente tem um cateto oposto a ele. E do lado é o adjacente. Então, qual é a medida do cateto adjacente ao ângulo beta? 30 centímetros. Qual é a medida do cateto oposto ao ângulo beta? 40 centímetros. Letra F. Represente na figura a altura desse triângulo. Qual é a medida da altura do triângulo? Pessoal, a altura é um segmento que forma com a base do triângulo 90 graus. Se vocês prestarem atenção, o tamanho de 30 centímetros aqui, ele forma com a base do triângulo, nessa perspectiva, o ângulo de 90 graus. A base é 40 e a própria altura é um dos catetos. É esse cara aqui, de 30 centímetros. Nessa perspectiva, 30 centímetros é a altura. Qual é a medida da área desse triângulo? Pessoal, letra G, calcular a área. A gente sabe que a área de triângulo é base vezes a altura e divide por 2. Essa é a fórmula. A gente vai fazer aqui, observe com o professor, então a área é igual a 40 vezes 30, 4 vezes 3 é 12. Sobrou 2 zeros, coloca aqui. 40 vezes 30 é 1.200. E divide por 2. Vou só arrumar isso aqui. 1.200 dividido por 2, a metade de 1.200 é 600 centímetros quadrados. Galera, mais que importante que a resposta é como eu chego na resposta. Isso aqui é importante vocês colocarem. Qual é a medida do perímetro desse triângulo? Na letra H, pessoal, muito fácil. Perímetro é a soma das medidas de todos os lados. É 30 centímetros mais 40 centímetros mais 50 centímetros. Somando, o perímetro é igual a 30 mais 40 é 70, mais 50 é 120 centímetros. Galera, a gente vai continuar aqui a atividade número 1, só que agora a gente vai calcular aqui os valores de seno, cosseno e tangente, que são as razões trigonométricas. Professor, como que são essas relações? Galera, essas relações são dessa forma. Quando você for calcular o seno de um ângulo, vou colocar aqui geral, tá? Seno do ângulo A, por exemplo. Isso é o cateto
oposto sobre a hipotenusa. O cosseno do ângulo A, por exemplo, é um ângulo geral. É o que, professor? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. A tangente do ângulo A é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Professor, existe uma marreta para isso? Existe sim, pessoal. E o professor vai ensinar para vocês. Para vocês gravarem, utilizem isso daqui. O só, cá, toa. O só é o seno, oposto sobre a hipotenusa. O cá é o cosseno, adjacente sobre a hipotenusa. E o t de tangente, o cateto oposto sobre a medida do cateto adjacente. Lembrem-se do só cá toa e nunca mais vocês passarão raiva para calcular seno e cosseno e tangente em triângulos retângulos. Anteriormente, na mesma questão número 1, nós determinamos os catetos opostos a alfa e beta e os respectivos adjacentes a alfa e beta. Lógico, e a hipotenusa. Agora a gente vai fazer aqui, galera, o seno de alfa. O professor ensinou para vocês aqui, é o oposto sobre a hipotenusa. Alfa está aqui, o oposto a ele é 30. Que nem eu marquei ali em cima. Então vai ser 30 dividido por 50, que é a hipotenusa. Isso é igual, simplifica, tá bom? 3/5. Cortar o zero aqui, galera, significa dividir por 10 em cima e dividir por 10 embaixo. Aqui também pede o número decimal. Aí vocês dividem aí 3, que é o numerador, dividido por 5. Isso nos dá 0,6. Agora a gente vai calcular o cosseno de alfa, que é o segundo item. O adjacente é 40 e a hipotenusa é 50. Observem aqui no K, adjacente sobre hipotenusa. Aquele famoso vapo-vapo, nos sobra quem? 4/5. Essa é a fração simplificada. Isso é igual, divide o numerador pelo denominador, 0,8. Agora a gente vai fazer a tangente. Observe com o professor. A tangente de alfa, vocês viram que vai ser o cateto oposto a alfa, que é 30, sobre o cateto adjacente, que é 40. Aquele famoso vapo-vapo. Isso nos dá 3/4. É a fração simplificada. R$3 dividido para 4 pessoas. Isso nos dá 75 centavos. Ou seja, 0,75. Pronto, galera. Fiz seno e cosseno e tangente do ângulo alfa. Agora a gente vai fazer do ângulo beta. Está aí, galera, seno, cosseno e tangente do ângulo beta, que nem o professor ensinou para vocês, beleza? Lembrem-se de simplificar, que nem estou fazendo aqui. Frações simplificadas e depois vocês passam para o decimal, beleza? E vou destacar um negócio para vocês. Como alfa e beta estão no mesmo triângulo e eles são ângulos complementares, a soma deles é igual a 90 graus, porque vamos lembrar aqui que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. 90 a gente já tem aqui. Por isso, somar beta mais alfa é igual a 90 graus. E o que acontece com essa característica? O seno de alfa é igual ao cosseno de beta, 0,6 ou 3/5. O cosseno de alfa é igual ao seno de beta. E a tangente, galera, de ambos são inversas. Enquanto uma é 3/4, a outra é o inverso, é 4/3. Inverso multiplicativo. Olha que bacana. Questão número 2. A tabela trigonométrica a seguir apresenta os valores de seno, cosseno, tangente de alguns ângulos inteiros positivos, medindo entre 5 e 90 graus. Galera, depois eu vou mostrar a tabela para vocês. Nesse instante, eu vou calcular com vocês aqui o que precisa para depois voltar lá na tabela. Consulte a tabela trigonométrica para calcular o valor aproximado do ângulo alfa, nas figuras abaixo, em que a representação esquemática está fora de escala. Galera, presta atenção que quando você tem um triângulo retângulo, a primeira coisa que vocês devem fazer é circular um ângulo de 90 graus
para identificar a hipotenusa. A hipotenusa é esse tamanho aqui. E a gente não tem a hipotenusa. Professor, precisa calcular? Não precisa. Por quê? O professor não ensinou para vocês o soca à toa? A única relação trigonométrica que não usa hipotenusa é a tangente. Então, professor, eu vou usar tangente de alfa é igual ao cateto oposto sobre o adjacente? Sim. Então, vamos lá, pessoal. Galera, essa distinção é importante para a gente saber qual relação trigonométrica a gente vai usar, beleza? Agora, galera, a gente vai circular alfa. De frente para ele é o oposto, que é 2,5. Aí a gente vem aqui e coloca. É igual a 2,5 sobre o adjacente, que fica do lado. Já que aqui embaixo é a hipotenusa, o adjacente é 3. Beleza? Agora a gente divide. Quando vocês forem dividir, vai dar essa dízima periódica aqui, 0, Feito isso, galera, a gente precisa descobrir qual que é o ângulo alfa em que a sua tangente vale 0,833 e assim por diante, ou um valor aproximado. Percebam aqui, galera, a tabela. A gente tem aqui ângulos em graus, que a gente quer encontrar, e os valores de seno, cosseno e tangente, até 90, de 5 graus até 90. E observe com o professor que aquele valor que a gente encontrou de 0,83333 está muito próximo desse valor aqui que o professor circula. Ah, professor, e que ângulo que é esse? É o ângulo de 40 graus. A gente volta lá e coloca alfa é igual a 40 graus, usando a tabela. Ah, professor, eu vou fazer a mesma coisa para esse? Sim, galera, sim. Vamos lá. Ângulo de 90. De frente para o ângulo de 90. Hipotenusa. Opa, tenho a medida da hipotenusa. Então, ou eu uso seno, que é oposto sobre hipotenusa, ou eu uso cosseno, que é adjacente sobre hipotenusa. Agora a gente apaga aqui, circula o ângulo alfa, que é esse camarada aqui. De frente para ele, a gente sabe que é o cateto oposto. Tudo isso daqui é o cateto oposto. Opa, professor, a gente não tem esse tamanho. A gente tem quem? O adjacente. Então, partiu para o abraço, cosseno do ângulo alfa. Que beleza, galera. Viu que macete bom? É assim que a gente faz. Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Cosseno de alfa é igual ao adjacente, que é 8,6, sobre 15, que é a hipotenusa. Adjacente sobre hipotenusa. Vamos dividir? Quando vocês dividem, nos dá essa dízima periódica aqui. Observem que esse 3 aqui repete infinitamente. Vamos na tabela para descobrir o ângulo alfa, que tem esse valor de cosseno. Quantos graus ele é? Agora, galera, a gente tem que ter ciência seguinte. A gente calculou cosseno no segundo triângulo, a gente vai observar a coluna do cosseno, que está mais próximo desse valor aqui, 0,573, assim infinitamente. Vamos observar e olhar, galera, esse valor aqui de cosseno, que o professor circulou em azul, 0,5736. É o valor mais próximo daquele que a gente calculou. E o ângulo é 55 graus. A gente volta para cá e define alfa 55 graus. Questão número 3, galera. Novamente a gente tem aqui razões trigonométricas e a gente não pode esquecer do só à toa. Isso aqui nos ajuda a calcular o seno, cosseno e a tangente. E o comando da questão já nos disse que esse cara aqui, o 420, é a hipotenusa. E o cateto oposto ao ângulo x aqui, que está de frente, é 300. Nesse caso, a gente tem cateto oposto e hipotenusa. Então, é seno do ângulo x, que é igual oposto, que é 300, sobre
420, que é a hipotenusa. Hora do vapo-vapo, vapo-vapo, 30 dividido por 42. Se vocês quiserem simplificar, ainda pode. Dividem aqui em cima por 6 e no denominador também por 6. 30 por 6, galera, dá 5. 42 por 6 dá 7. E isso nos dá, o seno de x aqui é aproximadamente 0,7143. Galera, observe com o professor aqui que a gente quer achar o ângulo x que tem esse valor de seno. Qual é o ângulo que o seno dele dá esse valor aproximado? Observe com o professor na tabela. Então, galera, o valor aproximado do seno de x é esse cara aqui, que vale aproximadamente 0,7143. Então, a gente vai vir aqui na coluna do seno e vai observar que o ângulo de 46 graus, através dessa tabela, nos dá um seno de 0,7193 e é o mais próximo que a gente consegue ver nessa tabela. Entenderam, pessoal? Aí eu volto e a gente faz que x é igual ao ângulo de 46 graus. Questão número 4. O lote de área correspondente à figura abaixo está sendo vendido dentro de um condomínio fechado por R$ 450 mil. Qual é o preço do metro quadrado desse terreno? A primeira coisa que a gente faz é calcular a área do lote, que é a área de um triângulo, onde a base é 75 metros, vezes a altura. Como esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, nessa perspectiva, a altura é esse cateto aqui, que forma com a base 90 graus. E depois, galera, a gente divide por 2. Base vezes altura e divide por 2. A gente pode pegar 40 e dividir por 2. Isso nos dá 20. Isso é igual a 75 vezes 20. Nos dá 1.500 metros quadrados. Para saber quanto que vale um metro quadrado, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o preço total do lote e vai dividir pela área total, pela área do lote. O preço total é 450 mil, dividido por 1.500 metros quadrados. Hora do vapo-vapo, galera. Corta esses dois zeros com esse daqui. Agora a gente divide 4.500 por 15. Isso nos dá R$300 por metro quadrado. Gabarito letra C. Questão número 5, galera. Tá pedindo aqui para a gente encontrar os valores de x, utilizando as frações irredutíveis, o x em centímetros. Não se esqueçam do socatoa, só para refrescar a memória de vocês. Seno, oposto sobre hipotenusa, cosseno, adjacente sobre hipotenusa e tangente, oposto sobre adjacente. Aqui tem uma tabela, galera, que vocês devem decorar os valores de seno, cosseno e tangente desses ângulos notáveis aqui, principalmente do 30, 45 e 60. Beleza? Observe com o professor, que o professor já colocou aqui tangente de 45. Aí você fica se perguntando, por que usar tangente? Vamos lá, galera. Circula o ângulo de 90 graus, de frente para ele. Hipotenusa. A gente não tem. A gente tem 12 centímetros e x aqui que a gente quer encontrar. Por isso eu vou usar tangente de 45. Quando a gente não tem a hipotenusa marcada aqui, a gente já sabe que vai usar tangente, galera, que é o oposto sobre o adjacente. Agora identifique o oposto de 45. Circulem o 45. De frente para o 45, o cateto oposto, que é 12. Sobre quem? O adjacente, que é x, que está do lado de 45. A tangente de 45, observe aqui na tabela, tangente de 45 vale 1. A gente vai trocar a tangente de 45 por 1, isso é igual a 12 sobre x. Agora a gente tem aqui uma proporção, o 1 não tem denominador, coloca sobre 1 que não muda o resultado.
multiplica em x. Uma vez x e uma vez 12. X é igual a 12 centímetros, pessoal, como o professor fez aí. Beleza? Agora, galera, a letra B. Por que cosseno, professor? Preste atenção. Observe que o ângulo de 90 graus está aqui, de frente para ele. Nós temos a hipotenusa, então a hipotenusa vale 37. Então, galera, se tem hipotenusa, ou usa seno ou usa cosseno. Circula o ângulo de 60, de frente para ele é o cateto oposto. A gente não tem o cateto oposto, a gente tem o valor do lado do ângulo de 60, que é o valor que a gente quer encontrar, que é x. Então a gente usa cosseno, a gente tem o adjacente. Então, pela regrinha, é x sobre a hipotenusa. A hipotenusa vale 37. Agora observe com o professor. Na tabela, o cosseno de 60 vale meio, 1 sobre 2. Foi isso que o professor fez aqui, trocou cosseno por meio. Agora multiplica em cruz, galera, em x. Dessa forma, 2x é igual a 37. X é igual a 37 dividido por 2. 37 dividido por 2. A metade de 37, 18,5 centímetros. Na letra C, por que eu sei que é seno? Observe com o professor. O ângulo de 90 está aqui, de frente para ele a hipotenusa, que é 26. Circula o ângulo de 30, de frente para ele é o que a gente quer achar, que é x, que é o cateto oposto. Então, seno é oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 26. Na tabela, o seno de 30 vale meio. 1 sobre 2 é igual a x sobre 26. Multiplica em cruz, como é que o professor fez anteriormente. 2x é igual a 26. Isso implica que x é igual a 26 dividido por 2, que é igual a 13 centímetros. Atividade número 6. Vamos lembrar aqui, galera, da marreta, do macete, do soca à toa primeiro, para a gente nunca esquecer as razões trigonométricas? Feito isso, galera, a questão número 6 está pedindo a medida de x em metros. Observe com o professor que o ângulo de 90 graus está aqui, de frente aqui é a famosa hipotenusa, é o H. O que a gente quer achar? Circulem o ângulo de 30 que vocês têm, de frente para ele a gente tem o cateto oposto. O que eu quero achar que é x é o cateto oposto. O que eu tenho é a hipotenusa. Opa! Olha aqui no soca à toa. Oposto e hipotenusa, a gente usa seno de 30. O oposto vale x, a hipotenusa vale quanto? 5. Utilizando aquela tabela que a gente viu anteriormente, o seno de 30 vale meio, galera. 1 sobre 2, que é o seno de 30, é igual a x sobre 5. Multiplica em cruz ou em x, como o professor fez anteriormente. X vezes 2 é 2x e 1 vezes 5 é 5. Nós teremos x é igual a 5 sobre 2. O 2 está multiplicando por x, passa para o outro lado dividindo. Isso nos dá 2,5 metros. Esse é o tamanho de x, galera. Questão número 7. A gente tem aqui o pai de Vitor, que é um engenheiro civil, e Vitor. E eles quiseram calcular aqui a medida da hipotenusa desse triângulo aqui. Esse triângulo retângulo aqui tem ângulos de 30 graus e 60 graus. A hipotenusa, galera, é essa daqui, ó. Aqui está o ângulo de 90. A hipotenusa está aqui de frente. Essa daqui é a hipotenusa que eles querem calcular. Aí o exercício pediu o seguinte: demonstre o raciocínio do engenheiro e do Vitor. Vamos lá. O engenheiro falou que queria usar o cosseno de 60. Vamos lembrar do soca à toa, onde o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Beleza? O que a gente tem que fazer? A hipotenusa já está aqui de frente, que a gente já mostrou para vocês. O cateto adjacente circula
o ângulo de 60. De frente para ele, isso daqui, galera, a medida aqui da parte da ponte, ou da ponte inteira, vale o cateto oposto ao 60. Então, o que sobra do lado aqui dos 60 graus é o cateto adjacente. Por isso eu fiz 10 sobre a hipotenusa H. O cosseno de 60, vocês podem relembrar da tabela anterior, que vale meio. Está aqui. Meio, 1 sobre 2 é igual a 10 sobre H. Eu troquei o cosseno de 60 por isso aqui. Agora vocês têm uma proporção, vocês multiplicam em x aí, ó. H vezes 1 é H, 10 vezes 2 é 20 metros. O raciocínio do Vitor, ele é um pouco diferente, que ele falou do seno de 30. Mas, como 30 e 60 são ângulos complementares, o cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Calculando o seno de 30, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Lembram do soca à toa? Então, o professor fez isso. O cateto oposto é 10, que está de frente aqui é 10, sobre a hipotenusa que a gente quer encontrar, que é H. Troca seno de 30 por quanto? Por meio. Na tabelinha que eu apresentei anteriormente, seno de 30 vale meio. Multiplica em cruz e chega que H também vale 20 metros. Ou seja, comparando as respostas, eles pegaram caminhos diferentes para chegar ao mesmo resultado. Questão número 8. Galera, nessa questão número 8 aqui, o autor pede para calcular a diferença entre as alturas dos dois prédios. Esse prédio tem essa altura e esse daqui, essa daqui. Tá beleza? Aonde eu mostro para vocês aí com a régua. Para fazer isso, galera, esse tamanho aqui, que é a distância entre eles, de 8 metros, você leva lá para cima e faz isso daqui. Formando, galera, um triângulo retângulo. Observe com o professor. Ângulo reto, isso aqui vale 8, e essa daqui é a diferença entre as alturas dos prédios, que eu vou chamar de x. O que o professor faz agora? Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa, lembra, vocês podem lembrar que a hipotenusa é de frente para o ângulo de 90 graus e vale 10, então o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 10 ao quadrado é 100, 8 ao quadrado que é 8 vezes 8 que é 64, repete o x quadrado. O 64 vai para o outro lado com a sua operação inversa. Ficaremos x quadrado é igual a 100 menos 64. X elevado a 2 é igual a 36. Como o x está elevado a 2, ele vai para o outro lado com a sua operação inversa. X é igual a raiz quadrada de 36. X é igual a 6 metros. Gabarito letra D.